E voltando aqui pro Cemitério da Saudade, cara, um negócio que me intriga no seu passeio é sobre a localidade do túmulo do Toninho, né, cara? Tipo, praticamente como se fosse um lugar de honra, né? O Toninho, ele era um benzedor? Ele era um benzedor, na verdade, a ideia a história do Toninho ela é muito controversa e as referências mais objetivas que tem são vem do livro da filha do Barão de Geraldo, né? Então a gente Uhum. também tem alguma que é a filha do Barão, então ele diz que na tradição oral existem várias versões, inclusive de que o Barão não era exatamente amigo do Toninho. Existe nessa versão a baronesa tinha uma simpatia grande por ele. Na história do livro da filha dele, eles eram amigos, inclusive existia uma dívida de gratidão muito grande do Barão para com o Toninho, porque ele salvou o Barão de uma tocaia. Barão que era monarquista, num núcleo republicano efervescente, que era Campinas, Itu, né? Essa região toda eram núcleos importantes republicanos, né? E ele sofreu um atentado. E aí quem pulou literalmente na bala foi o Toninho, inclusive ele perde uma perna nesse contexto, por uma infecção, por uma desses ferimentos. E há essa controvérsia sobre quem que determinou que o terreno onde o Toninho está sepultado fosse ao lado do jazigo da família do Barão Geraldo. Tem gente que diz que é o Barão, tem gente que diz que é a baronesa, e tem gente que diz que quem determinou isso já no início do século XX foi a filha do Barão. Então existem várias versões e a gente acha ótimo isso. A coisa mais legal do mundo é a gente ter controvérsia na história, porque quanto mais versões tiver, mais interessante fica a história e menos certeza do que é aquilo. Mas o fato é que chama muita atenção é que, de fato, não era usual, não era algo comum você ter um homem que era escravo de alguém enterrado do lado do seu senhor, né? Essa é uma constatação rara. O túmulo do Toninho não era um túmulo, antigamente ele estava enterrado no terreno e teve uma senhora que foi agraciada com um milagre que ela acredita ao Toninho e aí sim ela ergueu uma campa para ele, onde estão colados todos os ex-votos, como vocês viram lá, forrado Cara, de ex-votos. forrado. Impressionante. Bom, E o túmulo do Toninho brotava água santa. Antigamente. Isso eu não sabia. Ele brotava água santa antigamente. O que eu já tinha ouvido falar do Toninho é a questão dele ser identificado como um preto velho, né? Em alguns terreiros, algumas pessoas identificam já ele, é o Toninho e tal. Essa é uma transmutação interessante, porque o milagreiro de cemitério, ele nasce do catolicismo não oficial, e o que acontece? Ele começou a se comunicar. O catolicismo em si não simpatiza com a concepção de milagreiros de cemitério, porque os santos católicos recebem essa outorga depois de um processo canônico muito rigoroso, né? Ditado pelo Vaticano, quer dizer, o cara não é a igreja do Brasil que fala que o cara é santo. Você manda os processos pro Vaticano, o Vaticano estuda e credencia ou não aquela pessoa para ser milagreiro, para ser santo. E não é o que acontece com os milagreiros de cemitério. E aqui no Brasil o que aconteceu? Existe um diálogo, né? A gente tem ainda vive a égide do sincretismo religioso, então existe muito esse diálogo entre religiões no Brasil, principalmente a Umbanda, que eu faço, tipo assim, tomo a liberdade de dizer que eu não acho que é uma religião de matriz africana, eu acho que ela é uma religião brasileira sim. Que traz essa mistura de dogmas, né? Porque ela nasce numa tenda kardecista. O primeiro, o patriarca da Umbanda, que é o Zélio, né? Ele recebe um caboclo. Depois ele recebe um preto velho. E aí, nesse momento, que existe alguma composição aí sim, de religiosidade africana por conta do candomblé, dessa entidade, que era um preto velho, que traz isso na sua essência, mas tem tanto de matriz africana como tem dos povos originários, de cultura também religiosa nacional, pura nacional, por conta dos indígenas, por causa desse caboclo que baixa também no Zélio, né? O caboclo das 7 encruzilhadas. Então eu gosto de dizer que... E aí tem muito do catolicismo também. E aí também tem na Umbanda muito de catolicismo. Então, essa comunicação do preto velho Toninho
vem dessa ponte, desse encaixe entre o catolicismo não oficial Sim, sim. e a Umbanda, né? Eu acho que a igreja, ela só aceita por causa da pressão popular, né? Claro. Quando cresce. E querendo ou não, esses milagreiros de cemitério, cara, você vê muita placa ali de ex-votos, né? Muita placa mesmo. Não, e você vê Antoninho da Rocha Marmo, que é um milagreiro famoso de São Paulo, muito provavelmente vai se transformar num santo católico, pode virar um santo paulistano. Legal. É possível, tá em vias vias finais de avaliação do Antoninho. Eu não chego a acompanhar, mas eu acho interessante essa questão, porque é o seguinte, podem bater o pé, podem fazer, mas tá ali a comprovação que alguém recebeu um milagre. Alguém recebeu um milagre.